Hoje, eu acabei de assistir Frankenstein e eu vou compartilhar um assombro que eu tive em relação a esse filme, porque é muito curioso. No começo do filme, passam créditos iniciais, os atores principais, né? Tirando acho que uma galera de produção, acho que passa só o nome do diretor, né? Dessa galera que fica mais no backstage. E muito curioso, como todos os personagens têm os seus nomezinhos dos atores do lado, mas o monstro tem uma interrogação, né? Você pode argumentar, né, que isso foi uma estratégia de medo do diretor, que eu não creio que dê medo em ninguém, né? Ao mesmo tempo que ele está deixando claro que tudo aquilo é encenado, ele quer botar um elemento de medo, meio idiota, né? Não que filmes bons não possam ter coisas meio idiotas, ainda mais filmes muito antigos, como esse Frankenstein, que foi feito antes da revolução de atuação do Marlon Brando, né? A revolução da atuação naturalista. Mas o assombro vem em relação a justamente essa questão. Quem faz o monstro? E olha, pra responder essa pergunta, né, você assiste a porra do filme, você vai saber quem faz o monstro é o Victor Frankenstein. O Victor não, Henry, perdão. Henry Frankenstein faz o monstro, que é o Henry Frankenstein é um pau no cu, um arrombado, né? Não vou aqui estar fazendo aquela leitura, na verdade, Victor Frankenstein é o monstro, rapaziada. Sente. Tá ligado, né? Óbvio que não. Claro, vou perpassar por isso também, mas sob uma outra perspectiva, que vai se relacionar com o título do vídeo. E parte desse assombro parte do princípio de que na ficção científica, na concepção dela, nós temos o fantástico trabalhado por meio do mundano, né? Como pode ser também observado de forma um tanto mais descritiva na obra Buda, de Osamu Tezuka, né? A ficção científica é aquilo que busca por meio do natural despertar um encanto. Por mais que muitas vezes na ficção científica, como é no caso de Frankenstein, seja um encanto muito pavoroso, né? Muito desiludido. Mas no caso de Frankenstein, esse horror se trabalha pelo meio daquilo que é mais natural da vida. A vida em si, e a concepção dela, e a morte. Portanto, a gente pode observar no filme que existe essa noção de criar por meio daquilo que é natural o sobrenatural, o espantoso. O terror nesse filme vem por... Terror, né? Não no sentido de que dê medo, mas o que causa medo nas pessoas ali do filme. O terror vem de uma coisa completamente mundana. O nascimento de alguém e a morte de alguém. Claro, a morte geralmente é uma coisa muito mais trabalhada para se dar medo, porque a morte assusta, o medo da morte é o medo mais fundamental de todos. Mas é interessante como que nesse filme o horror é abordado a partir da ótica do nascimento, né? Uma coisa tão mundana e vista na maioria das vezes como bonita. E para a gente trabalhar também essa questão de Frankenstein ser uma ficção científica e todo esse assombro que esse filme me gerou, agora não mais só pela interrogação, a gente tem que levar em conta como que Frankenstein é uma história de vampiro, né? Frankenstein é uma história de vampiro. Porque se a gente voltar para o século XVIII, onde o manuscrito de Frankenstein foi concebido, ele foi concebido na mesma noite, não lembro se na mesma noite ou pouco após, acho que foi depois. E provavelmente pegou também um tanto de inspiração do vampiro moderno, que nasceu naquela noite, né? Com a obra O Vampiro de Polidori, se não me engano o nome do autor. E é interessante porque o vampiro até aquele momento era uma criatura mitológica ou um morto-vivo que se alimentava de sangue. E ali foi quando o vampiro tomou essa característica de ser um lorde, uma pessoa aristocrática. Inclusive uma coisa que provavelmente foi muito inspirada no próprio Lord Byron, levando em consideração que o Lord Byron estava sendo um tremendo pau no cu com o Polidori. O Polidori foi, né, revoltado, escreveu aquela história numa competição ali entre eles, onde cada um escrevia uma história. E Mary Shelley, que estava presente naquela noite, escreveu Frankenstein. E você deve estar pensando, tá, foda-se, e daí? Maneira, curiosidade legal. Mas assim, e daí? Bom, fato é que Frankenstein, né, aquela coisa clássica, o monstro, na verdade, é o doutor e não a criatura. Isso é uma verdade. E é muito interessante como, não sei como é no livro, nunca li, mas no filme, o Henry Frankenstein é apresentado como uma figura um tanto aristocrática. Ele é de boa família, ele tem muita gente que aguarda ele, mas ele é um monstro. Ele desenterra cadáveres, ele faz experimentos desumanos. Quando a criatura nasce, ele só se preocupa na satisfação pessoal dele e não com quanto aquela criatura vai sofrer. E ela sofre, ela é torturada diariamente pelo assistente dele. E a gente vê que antes do monstro simplesmente se fartar daqueles maus tratos, ele é representado como uma criança, de fato. E ele é uma criança, querendo ou não. Né? Novamente, essa coisa do horror sendo trabalhado por meio de uma coisa que às vezes geralmente é considerada muito bela. A criança, né? Essa figura pura, de um ser que não possui maldade, de um ser que não faz mal por querer. Isso se faz mal, né? Mas também é muito interessante como que quando ele encontra a menina brincando à beira do lago, ali pra mim, Frankenstein, a criatura, se caracterizou como uma coisa assombrosa e fascinante. Porque ali ele demonstra que ele de fato não é uma pessoa ruim. E a gente também pode relacionar isso
com a filosofia antinatalista que diz que era melhor não se ter nascido, que não se deve ter filhos, não se deve criar vida. Que isso é uma coisa egoísta, isso é uma coisa ruim porque gera sofrimento, querendo ou não, já que todo mundo que nasce sofre. Inclusive o próprio nascimento muitas das vezes é sofrido. O meu próprio, eu sofri na hora do parto, assim como minha mãe. E a gente pode observar também, a partir disso, como que esse filme também trabalha uma noção de que a essência não precede a existência. Então, o monstro, ele é ruim, ele faz aquelas coisas ruins, com quem o maltrata, com quem o está hostilizando. Tanto que com a garota, óbvio, ele acaba matando, porque ele não compreende o mundo direito. Mas a gente vê, quando ele mata ela, um sentimento muito claro de culpa, de desespero. Eu não queria ter feito isso, mas eu fiz porque eu não sabia o que aconteceria. Entende? Então, nesse filme, o diretor James Whale consegue trabalhar muitas coisas muito interessantes. Toda essa questão da ficção científica, toda essa questão do sofrimento de quem nasce, toda essa questão de que a essência não precede a existência e de que o monstro é um ser aristocrático. O verdadeiro monstro do filme é uma pessoa de muita boa família, de alta classe, né? Enquanto que o monstro, hostilizado pelos seus crimes, que muitos nem foram culpa sua, é simplesmente rechaçado pelo povo por conta das aparências. Então, Frankenstein é um filme muito lindo, é um filme muito fascinante, muito assombroso, né? Até hoje. Acho que são poucos filmes dessa época que se sustentam como um filme que é foda mesmo, assim, um filme muito impactante de você assistir até hoje, ainda que você não tenha que transportar a sua mente pro passado para conseguir apreciar aquilo, né? Já que estamos falando de horror clássico, né? Eu estou vestido de gabinete do Dr. Caligari, mas, enfim. Esse foi o meu espanto com Frankenstein, ter compartilhado. E se você gostou, quer que eu fale sobre algum outro filme, né? Só diga.